E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre a questão de deserção no cliente, quando o cliente demite você ou deserda você, tá? A gente começa a entender que é um problema estrutural e cultural dentro das empresas, tá? E o mais incrível disso tudo é que eu descobri uma reflexão até para mim aqui, que existe uma mina de ouro que não é acessada aí pela grande maioria das empresas, tá? Que é a questão da retenção de clientes. Se você não me conhece, sou o Júnior França, aqui da Pipe Digital, tá? Hoje a Pipe Digital é a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina. Em 2017 estava falido, uma dívida enorme. Em 2023 ganhei esse título de maior consultoria do CRM Pipe Drive. Eu comecei a estudar o que deu certo aqui na minha empresa e eu quero ensinar isso para quem está aqui no nosso canal do YouTube. A gente está criando aqui o programa Vendas Te Liberta, tá aqui na descrição do vídeo para você se inscrever para saber mais, tá? Bom, vamos lá. Então, o que ele começa falando aqui, tá? Que as empresas elas estão totalmente estruturadas em torno da aquisição do cliente e não da experiência dele, tá? Até ele fala aqui, né? Até para você ver, eu tô nesse livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, tá? É interessante assim que eu comecei a olhar, tem coisa que eu acerto e tem coisa que eu erro pra caramba. Então, aqui na nossa empresa, tá? Por mais que a gente tenha boa intenção de acertar, a gente não tem um processo estruturado para fazer isso de forma sistêmica, tá? Então, por isso que até ele fala, né, que é um problema estrutural e cultural, tá? Então, o que ele fala aqui? Que as empresas não capturam tão bem quanto caçam. Que diferença que tem isso, né, de caçar e captura? O que ele fala aqui, tá? Caçar é aquele prazer da caça, né? Que você vai lá, caça, né? Até ele fala aqui sobre a questão de relacionamento e tudo mais, né? Imagina você com uma namorada e daí, enfim, alguns exemplos que ele dá aqui. E a questão da captura. Então você vai, caça, daí você já perde o interesse, é o momento da caça. Captura, existem duas situações, né? Na caça você abate a presa, daí perde já o interesse. Na captura não, você tem toda a estratégia de captura, né? E você tem que cuidar dessa presa, né? A gente está até falando aqui uns termos mais assim que não faz muito sentido, mas é um exemplo. Então, você tem que ficar cuidando, você tem que fornecer alimento, aquilo que você capturou, água, né? Ter o cuidado ali, tudo mais, para aquilo manter aquela presa viva, tá? Aquele alvo vivo. Tá? Então, até ele fala aqui, ó, que empresas especializadas dedicam-se a prospectar com vinho e jantar na linha de frente, levando clientes em potencial a eventos esportivos, passeios cheios de celebridade, refeições surpreendentes. Mas uma vez que o alvo passa de pessoa prospectada a cliente, né, ou seja, fez uma venda, a equipe de vendas e os seus orçamentos ilimitados geralmente desaparecem, tá? Quem nunca sofreu isso, tá? Daí o que ele fala aqui, tá? É possível perceber isso na maneira como uma empresa comum trata um cliente assim que ele faz uma compra. Quando a venda é feita, o cliente é passado para um gerente de contas ou representantes de serviços que nunca participou de nenhum dos eventos. Além de um jantar ou um telefonema quando chegar a hora na renovação anual, tá? Não há mais muito galanteio por parte do vendedor. Isso aqui é interessante, tá? Que quando a gente desenvolve projeto de consultoria, que é uma coisa que a gente melhorou, que a gente fez aqui, a gente começou a tratar com muito mais atenção e importância essa passagem do comercial para a gestão de projetos, tá? Então, a gente entendeu isso, que é um evento muito importante aqui, porque ela está tendo todo um relacionamento ali com o comercial, tá? Com a minha área comercial aqui, fechou o contrato,
vai iniciar o projeto, tá? Vai fazer agendamento de kickoff e tudo mais. Então, a gente passou aqui algumas atividades disso pro comercial, tá? E o comercial participa dessa... A gente criou um evento, quando eu falo evento é uma call que nós fazemos ali, a gente chama de pré-kickoff, onde a gente faz um alinhamento muito grande. Nem iniciou o projeto, mas a gente faz um alinhamento muito grande. Eu percebi que isso deu uma melhoria. A gente faz a descoberta de expectativas do cliente ali, nessa passagem de bastão, né? É onde normalmente eu entro para trazer minha autoridade ali no processo, tá? O kickoff ainda eu faço junto com o meu gestor de projetos, tá? Acho que estou com uma gripe, meu nariz fica coçando aqui, tá? Com o meu gestor de projetos. Então, a gente consegue dessa forma fazer uma passagem de bastão que está sendo muito fluida. Dentro do ar-condicionado aqui, mas não sei onde está. Muito fluida e muito limpa, tá? A gente consegue fazer essa passagem uma forma que o cliente, assim, ele parece que ele está passeando aqui dentro da empresa, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, quando fez a compra, né, a venda é feita, o cliente é passado para um gerente de contas ou representante de serviço que nunca participou dos eventos. Que não é gerente de contas, nada, tá? É o nosso gestor de projetos, mas a gente entendeu a importância desse evento, tá? Aí aqui, ó, ele fala que além de um jantar ou telefonema quando chega a hora da revisão ou renovação anual, não há mais muito galanteio por parte do vendedor. Aqui é um ponto que eu já venho aplicando isso há algum tempo nos projetos que a gente implanta. Aqui a gente tem, quando a pessoa ali ela tem renovação de contrato, isso acontece muito na área de TI, na área de seguros mais caros um pouco, tá? Em consórcio, tudo que envolve contrato, principalmente com valores cada vez que são contratos mais altos, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi, uma jornada de renovação e aplico nos meus clientes. Quando a gente desenvolve o projeto, que eu apresento essa jornada de renovação para os clientes que nos contratam, né, para aplicar ali no negócio deles, tá? E essa jornada tem todas as etapas, né? Aí eu só vou contar para quem participar do programa Vendas Te Liberta, ou para quem contratar o nosso serviço de consultoria, tá? Mas é uma jornada que leva em consideração desde a hora que assina o contrato até a hora que vai renovar esse contrato. Coberta com diversas atividades de acordo com a etapa que se encontra esse cliente e também gerando indicadores para você ter indicadores comerciais, tanto de aquisição de clientes como indicadores de retenção de clientes, tá? Então, chega um ponto, né, quando acontece tudo isso, ele fala aqui, ó, o cliente não se sente mais desejado, muito menos especial. Mas, se você sente culpa pela maneira como trata seus clientes, não se castigue demais. Esse é o ponto cego, tá, nos negócios de hoje. E você não está sozinho, tá? Marque essa palavra aqui, ponto cego. Aqui está a mina de ouro. Eu vou falar mais aqui na frente sobre a mina de ouro, tá? A experiência rude e chocante de uma transição individual de prospectado para cliente é exacerbada pela falta de uma entrega, tá? É aquilo que eu falei para vocês. A gente fechou o contrato, já caía lá na gestão de projetos, tá? Ficava um vácuo nisso, tá? Ficava um vácuo. Pela falta de uma entrega. Esse vácuo que tinha, a gente não fazia essa passagem de bastão, a gente começou a fazer isso, mas melhorou muito a entrega do projeto, o entendimento do cliente e tudo mais, tá? Segundo ponto aqui. Então, o primeiro ponto foi isso, né? A questão que as empresas não capturam tão bem quanto o caso. Segundo ponto, tá? As empresas recompensam muito mais a aquisição do que a retenção dos clientes. Olha só, a própria estrutura da maioria das empresas é criada para recompensar a aquisição de novos clientes. Na maioria, as estrelas são os empregados que trazem novos clientes e não os funcionários que mantêm esses clientes felizes após a venda, tá? Então, isso aqui, assim, por isso que eu falo que venda é um setor muito bom, né? Porque você ganha muito mais, ele é muito bem visto,
Mas para as empresas, ele tem que olhar para vendas, lógico, né? Mas você tem que olhar também para a base de clientes, porque como eu vou falar aqui mais para frente, vocês vão ver que é a sua base de clientes que vai trazer a sua rentabilidade e vai trazer também a sua... vai ser muito mais fácil de vender para a sua base, tá? Vou dar os números aqui que vocês vão ficar impressionados, tá? O número de recursos dedicados ao marketing, às vendas, é enorme em comparação àqueles direcionados à retenção de clientes. Aí ele fala numa pesquisa aqui, tá, que ela constatou que uma empresa comum gasta 6,9% da receita total em marketing, em média, tá? E ainda assim, menos de um quinto desse total é gasto dedicado às atividades de retenção de clientes. Então, o que ele fala aqui? Que se uma empresa gasta, vamos pôr aqui, ela gasta 100 mil reais de marketing no ano, tá? Somente 20% disso, um quinto, tá? Vai ser dedicado à retenção de clientes. 80 mil vai ser para marketing, né? E para marketing, tá? Não estou nem falando de vendas aqui, para marketing, tá? E somente 20 mil para a retenção dos clientes, tá? Aqui ele fala aqui sobre um estudo da Amazon e tudo mais. Aqui ele fala que o foco do mercado e nos esforços de venda são comuns nos negócios atualmente, tá? O que ele fala aqui, ó, a maioria das empresas passa o tempo todo, aqui ele mostra um gráfico, né, tentando aumentar a consciência e o conhecimento do prospectado sobre o negócio e a marca. Você vê que é importante trabalhar brand, é importante trabalhar tudo isso, é importante, tá? É muito importante, mas vocês vão ver que se a gente virar um pouco o olhar sobre isso, e aqui o livro prova sobre várias pesquisas, tá? Você vai aumentar o lucro e a vida da sua empresa, tá? Vai deixá-la com uma vida mais longa. Então eles querem aumentar a consciência sobre o negócio e a marca, né, o conhecimento. Em seguida faz o prospectado considerar as ofertas, antes que eles finalmente experimentem ou selecionem um produto ou serviço, tá? Esse é o foco do mercado atualmente. Então, eles querem conscientizar a pessoa que existe na etapa de pré-compra, que ela conheça a sua marca, que ela considere essa marca, que ela faça um teste de seleção, tá? E depois vem que selecione, né, você, e daí e depois, né, vem a parte do pós-compra, tá? Aí ele fala aqui, ó, que com relação ao que garante a satisfação e que conquista a lealdade e conduz à recomendação, nos negócios comuns de hoje, o que acontece após a venda recebe pouca ou nenhuma atenção. Então vamos lá. Aqui que é a mina de ouro que eu falei para vocês, tá? Os negócios comuns de hoje, o que acontece após a venda recebe pouca ou nenhuma atenção. Então ele está falando aqui que várias empresas, a grande maioria das empresas não dedica esforço sobre isso, tá? A satisfação, a lealdade e a recomendação. Eu falei no vídeo anterior aqui que por semana eu recebo mais ou menos aí de 4 a 5 leads aí por semana, tá? Todo mês a gente fecha, praticamente todo mês a gente fecha um projeto que se refere à indicação de novos clientes, tá? De novos clientes. Preciso achar o controle do ar-condicionado, só um minutinho. Pronto, tá ficando muito quente aqui. Então, por mês eu fecho aí pelo menos um cliente, tá? Se não fecha ali no mês, fecha no outro, tudo por recomendação, tá? O mais legal disso tudo, que eu recebo praticamente diariamente, tá? Praticamente todo dia, perguntas de clientes que eu atendo me consultando sobre alguma situação, sobre alguma novidade, sobre alguma recomendação de ferramenta, tá? Então, eu sou bem visto como um consultor, como uma referência ali para... Deixa eu ver se o Júnior sabe de alguma coisa, tá? Se ele não resolver, ele indica alguém que resolve. E é esse o ponto que eu quero chegar para vocês, tá? A gente aqui é sempre lembrado, tá? Sempre lembrado pelos clientes. Eu faço alguma coisa referente a isso? Estruturalmente não,
tá? Estruturalmente não, mas é o nosso jeito aqui de trabalhar, tá? Então, até isso eu vou melhorar aqui na minha empresa, tá? O legal de eu estar estudando tudo isso para vocês, para criar o programa Vendas Te Liberta, que eu vou melhorar muito para a minha empresa. A gente tem uma base, como eu falei, já atendemos mais de 500 empresas, acho que deve ter chego aí mais de 5 mil pessoas treinadas, a média aí de 10 pessoas por empresa, eu acredito que, vamos pôr aí 4 a 5 mil pessoas treinadas, mais alunos da academia do CRM, mais o pessoal que assiste vídeo, então eu impactei já bastante gente, tá? O que acontece? A gente, dessa forma, eu já tenho uma base sólida para conseguir resolver mais problemas dessa base, tá? E que as pessoas precisam. Então, a gente chegou à conclusão aqui que realmente o Pipedrive é o nosso carro-chefe aqui, mas eu consigo oferecer muito mais para essas empresas para melhorar, tá? E eles precisam. E eles têm dinheiro. E eu gosto de ganhar mais dinheiro, tá? Eu gosto de ganhar dinheiro, de resolver problema e ganhar dinheiro resolvendo problemas, tá? Então, é um pouco o nosso foco que vai ser aqui o planejamento de melhorar esse processo do pós-vendas para oferecer mais situações, melhorias, mentorias para esses clientes. Mas não esses clichêzão de mercado, tá? Então, aqui, a minha mina de ouro está nessa base, tá? Já cheguei a pegar clientes de ter uma base lá de quase 10 mil clientes e somente 1.700 clientes ativos, tá? Ele estava trabalhando 17% da base dele. Vocês vão ver aqui os números que tem aqui, né? Que eles vão falar aqui sobre essa questão de retenção e aumento, tá? Vocês vão ver que absurdo que vira isso, tá? Outro ponto aqui, ó, funcionários de atendimento ou experiência ao cliente são marginalizados, né? Aquele cara do suporte, lá, manda para suporte, não sei o quê. Quando eu tinha outra empresa, a gente tinha a área de e-commerce, e eu gostava muito de acompanhar, na época a gente controlava muito em planilha, a questão dos suportes abertos, tá? De troca, enfim, de reclamações dos clientes, tá? Eu falava que aquilo era a maior consultoria que eu poderia ter ali para minha empresa, tá? No outro vídeo aqui eu falei também, né, de alguns clientes que tivemos problemas aqui, que deu, né, desalinhamento. Eu falo que foi clientes que foram verdadeiras consultorias aqui para mim, né? Eu falei que tinha cliente chato pra caramba. Eu falei, nossa, eu adoro esses clientes chatos, assim. Cliente chato, quando eu digo, é exigente, tá? Não é cara sem educação, nada. Cliente exigente, cliente crica, que fica aí, sabe, achando pontinha e achando... Então, assim, esse pessoal, eu falo, sou muito grato a eles, porque ajudou muito a melhorar o meu processo aqui de implantação, tá? Que é o nosso pós-vendas aqui, tá? Então ele fala aqui que a maioria das hierarquias de negócio coloca os funcionários de gerenciamento de contas e atendimento ao cliente na parte inferior. Isso aqui eu vejo muito. O cara é o bonitão, o artista, o malandrão, tá? Para abertura de carteira, e aquele de cuidar de carteira já não, deixa com ele mesmo, que esse aqui, tipo, o jogo já tá ganho, deixa com ele lá, tá? Ele fala aqui, ó, em muitas empresas, esses funcionários voltados para o cliente são incentivados a gastar menos tempo. Olha só o problema cultural. Não fica gastando tempo com cliente ativo não, tá? Com cada cliente, com bônus pagos pela rapidez que processam as chamadas de clientes de entrada, tá? Isso aqui eu vou ser bem sincero, tá? A gente precisa melhorar aqui na nossa empresa. Isso aqui a gente já vai levantar uma pauta para reunião interna aqui, tá? Vamos lá, aqui ele fala sobre o impacto financeiro de uma má experiência do cliente, tá? Legal, aqui ele falou aqui os problemas, né? Mas quanto custa você ter uma má experiência com o cliente aí na sua empresa, tá? Então fala, é mais fácil conquistar um cliente, é mais fácil manter um cliente do que conquistar, aquela conversinha, tá? Tipo assim, um dia de sol é um dia mais bonito que o dia da chuva, tá? Sabe? Umas coisas assim, que não tem muito nexo. Mas aqui ele fala sobre indicadores, eu fiquei impressionado, tá? Perder um cliente custa um negócio muito mais do que apenas perda do lucro trazido por esse cliente.
Eu até escrevi aqui, ó, não é somente o que vou deixar de faturar. Então, se um cliente paga lá, né, ou compra de mim, né, uma compra recorrente, R$ 1.000 por mês, não só estou deixando aquilo lá. Ele compra R$ 1.000, R$ 10.000 por mês, o meu custo, né, eu tenho margem de contribuição aí de 20%, eu perdi 2.000. Não é só isso, tá? Vamos lá. O que ele fala aqui, ó, de 3 situações, tá? Que perde. Primeiramente, há os custos irrecuperáveis da aquisição, que, como a expressão já diz, nunca serão recuperados. Que eu gastei para adquirir aquele cliente, já era, perdi, tá? Queimei dinheiro. Em segundo lugar, para cada cliente perdido, os lucros totais diminuem. Foi o que eu falei para você. Então, esse cliente deixou de comprar, o lucro que eu recebia dessa venda já era. Em terceiro, sustentar um negócio sem retenção sólida de clientes é quase impossível, tá? Eu falei 3, mas tem 5, tá? Em quarto lugar, toda vez... Então, o que ele fala aqui? Que se você não tem retenção, você não consegue, né? Tem aquelas empresas barrilzão, tá? Que entra, né? Passa o cliente, passa vazado ali, tá? Você não vai construindo uma base. Imagina assim, a gente construir um castelo de areia com uma... Né? Você tem aqueles castelinhos de praia, né? Se você não vai aumentando a base dele, você não consegue pôr mais areia em cima e chega uma hora que ele vai desmoronando. É mais ou menos isso aqui, tá? Em quarto lugar, toda vez que um cliente sai, o moral da equipe sofre. Pô, porque esse cara saiu, tá? Por que esse cara saiu? Isso aqui, pessoal, é até uma coisa que é importante, quem vende infoproduto, essas coisas, procura saber, quando a pessoa pede o reembolso, mas procura saber com clareza, assim, com profundidade, por que saiu, tá? Por que a pessoa pediu o reembolso? O moral da equipe sofre. A galera fica mal ali. Se você é um vendedor, pô, o cara comprou ali, faz 5 anos que compra de você e o cara deixa de comprar. Pô, por quê? Tá? Finalmente, as emoções associadas à perda de um cliente são sentidas no momento. Olha só que interessante isso aqui. Mas parecem ser esquecidas antes de qualquer mudança seja feita para impedir que as perdas aconteçam no futuro. O que ele está falando aqui? Perdi um cliente. Ai, que triste, perdi um cliente, não sei o que, não sei quando. Beleza. Em vez da gente parar ali na hora, já pensar, já ter um plano de ação, por que perdeu, uma análise, ou ter um plano de ação quando é perdido um cliente, né, para perda de clientes, né, de ter uma análise do que é feita, enfim, tudo mais. Se você conquistou 1 ou 2 clientes, não, já recuperamos já isso aqui, tá? Então, o foco fica em trazer mais clientes e não entender o que aconteceu daquele cliente sair da sua operação, tá? E em recorrência, tá? Aqui, ó, vamos lá. Em uma ampla gama de indústrias, uma melhoria de 5% olha só, isso aqui a gente está falando já, vou falar como os custos, tá? Uma melhoria de 5% nas taxas de retenção de clientes produzirá um aumento de 25% a 100% nos lucros, tá? Se a gente fala aqui em recorrência, um modelo de recorrência, né, que seja você vende um software, alguma coisa, uma coisa que a pessoa paga todo mês, um seguro, alguma coisa que renova, ou se você tem uma representação comercial, vende algum tipo de produto que o cliente compra todo mês de você, isso aqui ainda pode ser maior, tá? Esse aumento do lucro aqui pode ser maior. Daí aqui ele fala que, mas como 5% pode equivaler a de 25% a 100%? Eu fui ver isso aqui também, me deixou meio pensativo, tá? Cada cliente retido incrementa o lucro geral por quê? O custo para manter um novo cliente não é tão alto quanto aquele para trazer um novo. Beleza. Então eu gasto menos para manter o cliente do que o custo de aquisição de cliente. Agora, olha esse ponto aqui, ó. Quando os custos de vendas e marketing zeram, quando eu não tenho para esse cliente, né, eu não tenho ali um custo de marketing, né, para manter esse cliente. Normalmente o marketing é importante, mas algumas ações que serão feitas já serão feitas ali para o marketing de aquisição e às vezes pode ter algum tipo de ação ali para manter esse cliente, tá? Todo o dinheiro gasto na aquisição de clientes permanece no negócio e flui diretamente para o resultado final. Se eu não gasto
para adquirir. Então eu tenho um lucro aqui, tá? E eu tenho aqui um custo de aquisição de cliente. Se eu não gasto, tá, para adquirir novos clientes, para manter esse cliente, o que vai acontecer? Isso aqui ele vai empurrar meu lucro para cima, tá? Ele vai empurrar esse meu lucro, ele vai somar a esse dinheiro que eu economizei para adquirir um novo cliente, tá? Agora aqui, pergunte-se o seguinte, isso aqui eu comecei a refletir quando ele perguntou. Quão grande seria sua empresa se você ainda fizesse negócios com todos os clientes com quem trabalhou no passado? Isso aqui me deixou doido, tá? Fala, a empresa já está indo tão bem com o modelo atual, tá? E se eu tivesse ainda fazendo negócios com esses clientes do passado? Se você nunca tivesse perdido um cliente, quanto dinheiro a mais economizaria, tá? Eu perco poucos clientes. Quanto dinheiro a mais teria como lucro? Não tenho ideia. Quão mais rápido sua empresa cresceria? Não tenho ideia, tá? Até essa questão aqui de crescer é meio relativo porque, como eu falei para você, minha personalidade quer ter uma empresa mais enxuta, tá? Então a gente quer oferecer produtos que não demande grande estrutura para atendimento dos clientes. Quando a gente fala de uma empresa comercial enxuta, tá? Que a gente fala lá no programa Vendas Te Liberta, aí a tecnologia te ajuda muito a fazer esse crescimento, tá? Muitos benefícios de manter esses clientes, tá? Quais são, Quais são os benefícios, tá? Focar a criação de experiências incríveis para seus clientes existentes é mais eficiente, mais eficaz, mais rentável do que gastar esse esforço em conseguir novos clientes. Beleza. Tá falando aqui que manter é melhor do que conquistar. Você economiza mais grana. Quando uma organização prioriza na experiência do cliente, ela desperta a criatividade dos funcionários, ela desperta a criatividade enquanto os funcionários se reúnem para melhorar os pontos de contatos específicos em interação com o consumidor. Isso aqui eu faço também a culpa que já teve, né? O meu gestor aqui de projetos, ele já trouxe algumas ideias. Eu falei não, falei isso aí não vai acrescentar valor no cliente, tá? E já até levantei uma reunião com ele, que acabei de ler isso aqui, falei, a gente precisa conversar. Trazer aquelas ideias do papel que você trouxe. E vou falar para ele, você estava certo, eu estava errado. Eu achava que não ia acrescentar nada, mas vai acrescentar muito, tá? Então, e o legal disso tudo, que você cria uma cultura dentro da sua empresa, que não é aquela cultura de apagar incêndio. O cliente vai sair, vamos fazer... Não, é tudo cadenciado, você consegue se preparar, você consegue prever se vai sair ou não. Aparece alertas ali do cliente, porque da mesma forma que você está tentando roubar clientes de outras empresas estão tentando roubar os seus clientes, tá? Mas a partir do momento que você tem um ecossistema que valoriza essa retenção, fica muito mais fácil, existem muito mais pontos de alerta, tá? Aqui, ó, o moral melhora à medida que os funcionários começam a ver um propósito maior em seus empregos, encontram novas razões para ir trabalhar todos os dias. A galera gosta de querer manter os clientes. Júnior, mas tem gente que não gosta. Então daí não serve para trabalhar com você, tá? Não serve. Se ele não quer cuidar de quem traz o alimento para sua mesa, tá? Quem traz o alimento para sua mesa não é o patrão dele, tá? É o cliente que paga por um trabalho que ele desenvolveu. Se o cliente não está satisfeito com esse trabalho que ele desenvolveu, o cliente demite a empresa, tá? O cliente demite a empresa, você não serve mais, tá? Você não está fazendo sentido você estar ali, toca a vida e tudo mais, tá? A capacidade de lucro e receita aumenta à medida que os clientes encontram razões adicionais para fazer negócio com essa organização nova e melhorada, tá? Que valoriza seus negócios. Aqui, ó, todo o ecossistema floresce conforme a experiência do cliente se aperfeiçoa, o que leva a melhorias na experiência do funcionário, o que, por sua vez, melhora a experiência com o cliente e o ciclo continua e continua, tá? Mas daí ele fala aqui, ó,
que ele fala aqui, ó, tá? Esse ciclo aqui vira um ciclo virtuoso, tá? Ele tá falando aqui que vira esse ciclo virtuoso do funcionário fica mais feliz, o cliente fica mais feliz, todo mundo fica mais feliz, tá? Ao vender para um novo prospectado, há uma chance de 5 a 20% de fazer a venda. É o que eu vejo de taxa de conversão aqui, que é a nossa taxa de conversão, e é a nossa taxa de conversão aqui também de novos, que a gente vê dos nossos clientes, de 5 a 20%, tá? De 5 a 20%. Para trazer um novo cliente aí, dependendo do segmento. Olha, segmento muito pulverizado, cai um pouco essa taxa de conversão e tudo mais. Ao vender para um cliente existente, a probabilidade sobe de 60% a 70% na taxa de conversão, tá? Aqui que a gente começa a fazer as contas, tá? Que a gente começa a fazer as contas aqui do que pode melhorar muito. O valor vitalício de um cliente fiel pode ser superior a 10 vezes ao valor de sua primeira compra. Como o dinheiro deixado na sua conta bancária, os investimentos de fidelização do cliente combinam ao longo do tempo. Juros compostos, tá? Aqui a gente está aplicando o conceito de juros compostos. Para o bem, né? Quando você tem o dinheiro aplicado lá no banco, ele vai crescendo de juros sobre juros. E para o mal, quando você deve ali no cartão de crédito, passou 6 meses, você está quebrado, tá? E de 6 a 7 vezes, de 6 a 7 vezes, deixa eu ver aqui, isso, é de 6 a 7 vezes mais caro adquirir um novo cliente do que manter o atual. Conservar o foco nos clientes mantém os custos baixos. Então, ó, o custo é mais baixo de você vender para um novo cliente. Isso aqui, pessoal, quem é representante comercial, você fazer cruzamento de carteira, você vende ali um tipo de produto e você tem um outro produto complementar, não é produtos concorrentes, tá? Produtos complementares, tá? Júnior, mas eu vendo um produto de classe mais baixa e um outro produto mais premium. Tudo bem, são categorias de clientes diferentes também. Às vezes você trabalhando produtos complementares, tá? Você consegue vender mais fácil, tá? Você vai conseguir vender do mais para as mesmas pessoas, para as mesmas empresas, tá? Então aqui, ó, a gente mantém o custo baixo, tem uma taxa de conversão muito maior, a gente está falando aqui de uma taxa de conversão aqui de 5, saindo de 5 e podendo chegar até 70%, está falando aqui 14 vezes mais, 10, 14 vezes maior, é isso, né? 10, é isso aí, tá? De 3 a 14 vezes maior, tá? Que você vai ter uma taxa de conversão. E você aumenta muito mais o lucro disso com o tempo, tá? Esse estudo, né, mostra que ele fez um estudo aqui, tá? Trabalhar com clientes não é só mais fácil, mas também resulta em uma maior parcela da carteira, né? Que eles falam share of pocket, não lembro lá. Tem um termo aqui que, nossa, eu estudei lá quando eu fiz FGV lá em marketing, não lembro aqui como é que eles falam. Parcela da carteira. Embora muitas empresas possam sentir que estão fornecendo serviço superior, as técnicas adotadas aqui, né, vai fazer você alcançar um nível superior de experiência ao cliente, tá? Usando aqui, ó, o que ele fala aqui, ó, usando dezenas de estudos de casos, a gente vai explorar aqui oportunidades ocultas para aprimorar a experiência do cliente. Vamos lá. Aqui a gente está falando, tá? O que tem que fazer, tá? É o mapa da retenção de clientes, tá? No programa As Vendas Te Liberta, a gente vai entregar esse mapa para vocês. Eu vou criar um mapa que eu vou aplicar aqui comigo e vou criar um mapa com o passo a passo lá no programa Vendas Te Liberta para aumentar a retenção dos clientes. Aumentando a retenção dos clientes, você vai conseguir vender, aumentar muito o lucro da sua empresa, tá? Só que quando a gente fala de retenção, existem vários fatores, que é desde o fator de tecnologia, de processos, tá? Fator de relacionamento, tá? Não é só aquela coisa ali de você ligar lá no dia da renovação do contrato, tá? Então, nós vamos criar várias situações aqui para melhorar isso, tá? Então, ele fala aqui, ó,
Após estudo mostra que clientes de todos os setores estão interessados em fazer negócios com a empresa que já conhece. Se você está fornecendo uma experiência notável ao cliente, ele continuará fazendo negócios com você e ainda trará amigos juntos. É isso que a gente vai ensinar no programa Vendas Te Liberta, nesse mapa da retenção, tá? O que ele fala aqui, tá? Já finalizando aqui, que isso aqui também me deixou extremamente impressionado, esse estudo aqui sobre empresas lá do Vale do Silício. No futuro, a retenção será mais importante, tá? Eu até coloquei aqui, o futuro é a retenção dos clientes, tá? As tendências são muitas vezes mais fáceis de detectar observando o comportamento das startups no Vale do Silício. Tudo que acontece em startup lá acontece primeiro e depois pode ser uma moda, pode ser uma tendência, tá? Mas isso aqui é uma tendência. Nos últimos 2 anos, os investidores atribuíram avaliações significativamente mais altas a empresas com baixas taxas de rotatividade de clientes, tá? Significando clientes perdidos. O que ele fala aqui, tá? Ele comparou aqui empresas que têm em média 5% de deserção, ou seja, de churn, seja ali do que for, essas empresas não compram mais com você, e empresas que têm 20% dessa perda, né, de deserção. Isso aqui no primeiro ano. Uma startup, ela inicia, eles já começam a analisar quais clientes que não querem mais fazer negócio com ela, tá? Então, pegar 2 grupos de empresa lá, tem um que só 5% não quer e outra 20% não quer, tá? Essa avaliação evoluiu, tá? E após 5 anos, tá? Após 5 anos, a retenção representa uma diferença de 280%, tá? Na avaliação das empresas, tá? O que aconteceu aqui? As empresas, né, com maior retenção, ele mostra que tiveram 44 milhões de dólares de lucro, tá? A mais aqui nos dados aqui que ele compara, tá? Enquanto a empresa que tem 20% de deserção deu 17 milhões aqui de lucros, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que a retenção melhorada representa uma diferença de 280%. Enquanto uma tem 17 milhões, a outra é 280% maior, 40 milhões. Olha só isso ao longo prazo, aquilo que eu falei para vocês, os juros compostos, tanto para o bem como para o mal, tá? Então, se você quiser aprender o mapa da retenção de clientes, se inscreva aqui embaixo, tá? Na fila aí para você receber as informações sobre o programa Vendas Te Liberta, onde você vai aprender tudo para construir uma empresa de vendas pequena, de qualquer setor, tá? Com processos altamente eficientes, baseado em tecnologia, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento técnico e você sabendo como se portar aí na área de negócios. Beleza? Então, até mais, galera. Até o próximo vídeo.